Fala investidores, bom demais da conta por aí. Aqui no sul das Minas Gerais tudo tranquilo. E neste vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns tópicos de segurança ou pontos que você deve tomar cuidado para que você não caia em golpes no mundo DeFi, o mundo das finanças descentralizadas. Para você que não me conhece, eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a vocês de casa que sente o dedo nesse like, se inscreva no canal e ative o sininho. Este é um conteúdo oferecido pela Binance, isso mesmo, pela Binance, principalmente pela Binance Academy. Você sabia que existe um conteúdo todo para que você possa aprender dentro da Binance Academy? Não? Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ir lá conferir. Tem muito conteúdo legal para que você possa estudar. E como eu disse, agora todos os meses nós teremos conteúdos da Binance Academy aqui no canal. E, gente, quantos golpes não existem no mundo DeFi? Eu poderia perder aqui quase uma hora só falando dos golpes que eu já vi, que eu os conheci neste período que eu opero criptomoedas, principalmente as do mundo DeFi. E o mundo DeFi ele é implacável com as pessoas, principalmente que não há uma forma conhecida de recuperar os fundos das pessoas que caem em golpes. E o mundo DeFi ele é abundante, né? A cada minuto parece que tem um projeto novo sendo lançado. E como as blockchains são públicas, ninguém precisa de autorização, pedir para alguém. Qualquer pessoa pode lançar um projeto ou inserir um projeto. Dentro desse projeto pode ser um golpe. E quem pode deter esse pessoal que fica aplicando golpes na internet? Somente a gente, a comunidade, que vai conhecendo aí a artimanha como esses inimigos atuam e vamos divulgando entre a gente, pois só assim nós vamos nos proteger deles. Ainda mais que a maioria dos projetos do mundo DeFi são feitos por pessoas anônimas. Então, como que você vai culpar alguém? De quem que você vai cobrar o seu prejuízo? Então, quais pontos nós devemos estar atentos quando a gente avalia um projeto do mundo DeFi? Primeiro ponto é qual o objetivo do projeto. A maioria desses novos projetos não somam em nada para o mundo DeFi, mas também nós temos alguns, a sua minoria, que trazem inovações importantíssimas. E muitos projetos pegam caronas no mundo DeFi sem mesmo ter nenhuma inovação. Então você tem que se perguntar, esse projeto tem algo inovador? Compensa eu investir nisso? Isso aqui vai mudar alguma coisa? Como que ele é diferente dos seus concorrentes? Existe uma proposta de valor única nesse projeto? Outro ponto importantíssimo é a atividade de desenvolvimento. DeFi está intimamente ligado com o ethos do código aberto. E assim você consegue descobrir se esse projeto tem intenções maliciosas ou não. Outra coisa que você pode analisar bem é se os desenvolvedores continuam enviando novos códigos. Embora tudo isso possa ser manipulado, mas o envio de novas métricas pode ser um bom sinal de que os desenvolvedores estão a fim mesmo de fazer o projeto andar e não somente de ganhar dinheiro. Mais um ponto importante são as auditorias dos contratos, TechRate, TechAudit, Certic e vários outros. As auditorias devem garantir que o código é seguro. Embora é um ponto importantíssimo para os contratos do mundo DeFi, a maioria dos desenvolvedores implementam os seus contratos sem auditoria alguma. E isso aumenta demais os riscos, porque quem não está disposto a passar pela auditoria mínima que seja, alguma coisa de errado tem aí. E uma coisa a se notar nesse ponto da auditoria é que elas são caras. Os projetos genuínos realmente pagarão, mas aqueles que estão afim apenas de dar golpes, com toda certeza, pularão essa etapa. Então, a pergunta que fica, é completamente seguro investir num projeto que tem auditoria? Não. Auditorias são necessárias, mas não significam seguranças nos contratos. Por isso que eu sempre chamo a atenção de vocês que eu não faço nenhuma recomendação de compra ou venda e você está colocando o seu dinheiro a risco toda vez que você compra um contrato do mundo DeFi. Para que você aí não está entendendo nada, você só investe ainda na dona Binance, o mundo DeFi são as moedas que estão fora delas, na PancakeSwap, na Uniswap, em qualquer outra DEX. O mundo das criptomoedas está enraizado nesse anonimato que a internet e as criptomoedas pode fornecer aos desenvolvedores. Você conhece a identidade do verdadeiro Satoshi Nakamoto? No entanto, equipes com desenvolvedores anônimos representam um risco adicional aos projetos. Põe uma observação aí. Nem todos os projetos ligados a equipes anônimas são fraudes.
e também nem todo projeto ligado a pessoas públicas são bons projetos. O que a gente quer mostrar aqui é que projetos com desenvolvedores anônimos são mais difíceis de ser responsabilizados os seus desenvolvedores caso algo dê muito ruim. Como os tokens são distribuídos é um outro ponto que você deve levar em consideração ao avaliar um contrato do mundo DeFi. Uma coisa que ocorre repetidamente nesse mundo DeFi são os golpistas inflar o preço do token para depois despejar na cabeça das pessoas que acreditam que estão investindo. A pergunta que você deve se fazer, se 40%, 50% ou até 60% do supply circulante for vendido a mercado, o que vai acontecer? O preço irá cair. E ele vai perder quase todo o seu valor. E uma coisa que você tem que ver, a pré-venda foi exclusiva ou foi aberta para todos? Porque se for exclusiva, os insiders que compraram com vantagens muito grandes podem também despejar assim que o token for lançado. É uma oferta inicial de moedas, uma ICO. Eles estão fazendo uma oferta inicial de troca, uma IEO, onde uma troca de criptomoedas está colocando em jogo a sua reputação. Eles estão distribuindo tokens por meio de airdrops. Airdrops é muito lindo. Aumenta o número de holders e tudo mais, mas as pessoas ganharam e vão querer o dinheiro. Então vão vender lá e vão derrubar o preço da moeda. Qual a probabilidade de um golpe de saída? A farm de rendimento ou mineração de liquidez é uma nova maneira de lançar o DeFi. Muitos novos projetos utilizam esse modelo, pois podem criar uma métrica de distribuição favorável para o projeto. A ideia é que os usuários bloqueiem seus fundos em contratos inteligentes e recebam parte dos tokens recém-criada. Você pode ver que alguns projetos recebem diretamente seus fundos da pool de liquidez. Além de que novas moedas serão listadas provavelmente na Uniswap, na SushiSwap ou PancakeSwap. E fique atento, se a equipe do projeto estiver fornecendo uma boa liquidez para o projeto, ela pode remover ou despejar os tokens a mercado. Isso normalmente enseja no preço do token indo praticamente a zero. E é isso que a gente chama de hook pull, que é quando você vê o gráfico ó, de uma vez só, aquela velona vermelha indo lá para o centro da Terra. Se você realmente deseja participar do mundo DeFi, você tem que tomar todos esses cuidados e saber que você está colocando todo dia o seu dinheiro, os seus fundos a risco, principalmente onde nós temos muitos golpes sendo dados diariamente. Bom, meus amigos, esse foi o conteúdo da Binance Academy de hoje. Conforme eu disse para vocês, esse conteúdo está disponível aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer uma leitura. Peço a Deus que continue abençoando suas vidas. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.